A gente falar dos jogos dos mineiros esse meio de semana também, e momento, né? Vamos pro lado do Atlético. O Atlético vence por 3-0 o Bahia. Tem muito mais motivos para acreditar o torcedor atleticano nesse momento, mas como se observou o impacto dessa vitória no grande objetivo que é estar bem no dia 22 de novembro, Edu? Acho que são muitos os aspectos positivos da vitória do Galo contra o Bahia, Cirilo. Pela tabela, né? Dá um alívio pro Atlético. Bem-vindo, Parrella. Leonardo Parrella, boa tarde. A turma vê um intruso chegando. Tudo bem, né? Tudo bem. Nosso querido Parrelinha. Mas eu acho que em termos de tabela, né, Cirilo? É indiscutível a folga que o Atlético teve, o alívio. O Galo foi a 40 pontos. A gente tá falando de Inter, Vitória e Santos aqui. O Atlético podia estar nesse bolo aí, cara. Com 37 pontos, desesperado, uma reta final, tendo uma final de Sul-Americana por jogar ainda. Não poderia perder o foco, enfim. Mas foi a 40 pontos, então em termos de tabela foi muito bom. Taticamente, a equipe vai ganhando confiança e a gente observou isso nas entrevistas da zona mista. Praticamente todos os jogadores falando da parte tática, de entendimento tático, de melhora coletiva. E se você tem um entendimento tático, uma melhora coletiva, e que para mim são visíveis, automaticamente vem a melhora individual. E que também são visíveis. O Arana voltou a jogar bola, o Dudu finalmente está jogando bola, o Bernard finalmente está jogando bola, Igor Gomes tem sido um jogador, talvez viva o seu melhor momento com a camisa do Atlético. O sistema defensivo passou mais um jogo em branco, sem sofrer gols. E olha que não teve o Vitor Hugo, que é um cara que hoje é um zagueiro de confiança do Sampaoli. O Scarpa voltou depois de cumprir 2 jogos de suspensão e foi substituído no intervalo, porque me parece muito claro hoje no Atlético que não há cadeira cativa no time. Joga e segue no jogo quem tá bem e quem tá fazendo o time encaixar coletivamente. E o Scarpa teve um problema nesse jogo, o Atlético estava sofrendo no seu meio de campo. Até acho que o Sampaoli, ele refez um pouco da observação inicial de achar que o Scarpa fosse dar conta ali no meio de campo, né, de atuar como segundo volante, não aconteceu. Então ele dá um passo atrás, volta com o Igor Gomes, que já vinha fazendo essa função, e ele tem um encaixe melhor de marcação, e por isso o Atlético passa a sofrer menos com o Bahia. E obviamente a expulsão do Canu condicionou muito o que foi o restante da partida, mas os aspectos positivos são muitos nessa vitória por 3-0 do Atlético, e para mim o maior deles é o Hulk. É o fator Hulk, a retomada de confiança desse jogador e os indícios de que o Sampaoli pode estar recuperando esse atleta também. Assim como fez com Arana, com Dudu, com Bernard, com Vitor Hugo, com Juan. Está dando indícios de que o Hulk está sendo recuperado às vésperas da final da Sul-Americana. É uma grande notícia. Tô ansioso para ouvir o Cláudio Rezende, que tá ao vivo conosco, direto do Recife, com detalhes do Galo, que tem duelo contra o Lanterna. Falou do América aqui, o Calazans, que tá aí com o jogador rescindindo contrato, situação amigável. O Sport também já rescindiu com o Derek Lacerda. Aliás, não rescindiu, né? Mas já determinou que não vai jogar até o fim da temporada. O Sport também já vai pensando no ano que vem. O Galo tem muita coisa para pensar nessa temporada ainda, né, Cláudio? Um abraço, boa noite. É isso, Cirilo. Boa noite a você, ao Edu Panzi, a todos que nos acompanham nesta sexta-feira aqui na Turma no Bate-Bola. Estamos na porta do hotel do Atlético aqui no Recife, fica perto do Recife Velho. Estamos aqui ao lado de uma marina. Tem várias embarcações aqui e o hotel onde o Atlético vai ficar é um hotel novo. Pela primeira vez o Atlético vai se hospedar por aqui. Normalmente o time fica na praia de Boa Viagem, mas hoje está mais perto aqui do Recife Velho. Esse hotel está projetado como se fosse, né, o desenho de um navio. Então é muito legal o projeto aqui. E os jogadores do Galo vão ficar de frente para essa marina, de frente para o mar. Então o visual muito legal, principalmente amanhã cedo, né? Porque agora já está bem noite. Aqui no Recife, a delegação do Galo. Os jogadores chegaram no voo fretado às 6h20 no aeroporto, mantive contato agora com a delegação, estão saindo do aeroporto. Tem uma previsão de 25 minutos até aqui o hotel. Daqui a pouquinho na Turma do Bate-Bola, na segunda hora, a gente pode registrar a chegada do Atlético aqui no hotel para pegar o Sport. A expectativa, inclusive, viu, Cirilo, de um público pequeno amanhã na Ilha do Retiro.
No meio de semana, o Sport recebeu Juventude e perdeu, inclusive, em casa. Mais uma nesse Campeonato Brasileiro. Não tivemos nem 5 mil torcedores na Ilha do Retiro. O torcedor do Sport já meio que abandonou o time nesta reta final da Série A, porque houve uma decepção muito grande com a campanha do Sport, que já está virtualmente rebaixado. E você destacou bem há pouco. Pode matematicamente, com uma derrota amanhã, o Sport na rodada ser rebaixado matematicamente. Já não ter chance nem matemática de permanecer na Série A. O Galo tem 23 jogadores relacionados. Sampaoli trouxe o que tem de melhor. Ele tem as ausências do Bernard e também do Juan, zagueiro, que são jogadores hoje importantes no elenco do Atlético, estão suspensos, terceiro cartão amarelo. Volta o Vitor Hugo, que vem sendo o titular dessa equipe aí do Sampaoli. Então, provável Atlético, para rolar a bola para você aí, Cirilo, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre ingressos. O Atlético trouxe uma notícia hoje importante sobre ingressos para a torcida, hein? Para o jogo da final da Copa Sul-Americana. Mas agora eu trago o provável Galo aqui na Itatiaia. Everson no gol. Eu creio que o Ivan Roman pode jogar amanhã pelo lado direito da defesa, segurando um pouquinho o Saravia. Foi titular nos 2 últimos jogos. Então seria Ivan Roman, Vitor Hugo e Alonso. Meio campo, Alan Franco. Aí será que vai o Alexandre ou pode ser o Fausto Vera? Nas alas, Scarpa pela direita, Arana pela esquerda. Não tem o Bernard. Aí pode ser o Biel, pode ser o Igor Gomes. E lá na frente, Dudu e Rony. Creio que o Rony descansou no meio de semana. Amanhã pode ser a vez do Hulk não começar jogando. O Hulk que foi titular contra Inter e também o Bahia. O Rony não começou jogando a última partida. A ideia do Sampaoli vem sendo essa, Cirilo, de rodar o elenco, trazer jogadores que precisam de ritmo de jogo e aqueles que estão mais desgastados, com uma sequência, ele vai segurando até a final da Copa Sul-Americana. Então eu trago uma provável escalação do Galo, destacando que os jogadores de seleções convocados, Ivan Roman, Alonso e Franco, estarão disponíveis amanhã, mas não estarão disponíveis para pegar o Fortaleza quarta, nem o Bragantino domingo que vem. Então eu creio que o Sampaoli vai utilizá-los amanhã. Ivan Roman, Alonso e Franco, para depois utilizar os outros que vão ficar disponíveis nessas funções aí, viu, Cirilo? O Edu, na escalação trazida pelo Cláudio, é o Galo com rodagem aqui ou ali, mas levando com seriedade a reta final do Campeonato Brasileiro, como tem que ser até para todo mundo estar em bom nível, né, Edu? Não é matemática, né? Ainda a permanência do Atlético, a ausência ali de zona do rebaixamento ao fim do Campeonato Brasileiro. O Atlético deu um respiro, obviamente, abriu uma boa margem de diferença para a zona do rebaixamento, mas matematicamente ainda há risco. Enquanto há risco, você tem que levar muito a sério a competição. Eu repito, o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. Por mais que o Sport seja o lanterna, faça um campeonato ridículo até aqui, que o seu torcedor tenha desistido, tem jogador que já desistiu, e o jogador que desistiu diz que o clube desistiu também, mas não leva a sério, não. Não entra em campo com vontade, com organização, com espírito de jogo, valendo 3 pontos, não. Pra você ver se você não é surpreendido, se você não perde. Então, acho que se o Atlético tiver que esticar a corda, nesses 2 próximos jogos, Sport e Fortaleza, para quando for jogar contra o Bragantino, lá na semana da decisão contra o Lanús, lá no dia 16, se eu não estiver enganado, aí sim você pode mandar a campo uma equipe, pode ser 100% reserva, ou dar minutos a quem precisa de mais minutos, porque se vence o Sport e vence o Fortaleza, aí é matemático. Aí não tem mais o que discutir. Então, se der para esticar a corda com jogadores importantes, para o jogo contra o Sport, para o jogo contra o Fortaleza, ótimo. Acho que é isso que tem que ser feito, e eu vou repetir, Cirilo. Não tratem o Sport como morto, por mais que ele esteja perto disso. Porque talvez seja isso que ele queira mesmo, para fazer mais um pontinho, para ganhar mais pontos, para recuperar um pouco de confiança. Tem jogador que deve estar querendo mostrar serviço para permanecer lá no Sport, em Recife, para jogar uma Série B. Então o Galo tem que levar muito a sério, porque tem totais condições de chegar em Recife e fazer um grande jogo e vencer a equipe pernambucana. Mais do Galo ao vivo, Recife, Cláudio Rezende. Vamos
falar de final da Copa Sul-Americana. Torcedor nessa expectativa, Cirilo, e o Atlético divulgou agora à tarde a seguinte informação. O clube, juntamente com o patrocinador Master, H2Bet, está disponibilizando 1.000 ingressos para torcidas organizadas, cadastradas, tudo certinho aí, 1.000 ingressos para essa turma, mais 1.000 ingressos para Galo na Veia, sócios Galo na Veia, mais assíduos na Arena MRV esse ano. No total, então, serão 2.000 ingressos disponibilizados para uma área de 6.000. Então, 1/3 o Atlético está disponibilizando ingressos para a sua torcida. A área de 6.000 é atrás de um dos gols. E esses ingressos custam perto aí de R$500, são $90. É bom destacar, Cirilo, que o Atlético tentou também a questão de ônibus para a sua torcida, mas por conta de incidentes no passado não foi possível, de acordo com a diretoria do Atlético, disponibilizar também ônibus. O clube teria que responsabilizar e aí seria uma situação mais complicada para se fazer. Então o Atlético, com o sócio Galo na Veia, vai funcionar da seguinte forma: quem for Galo na Veia, exceto o Galo na Veia da Massa, todas as outras modalidades, ou quem possui aquele Season Tickets, que é o do ingresso anual, cadeira cativa ou camarote, que comprou ou vai comprar, resgatou ou vai resgatar ingresso para o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza, na Arena, vai se credenciar a resgatar um voucher. Então vai ter essa oportunidade de conseguir o ingresso para a final. Se tiver mais de 1.000, aí o Atlético vai sortear, vai colocar na verdade, a ordem de chegada dos primeiros que resgatarem. Foi falado aí na Argentina que o Lanús, Cirilo, iria custear. Não é verdade. O Lanús está disponibilizando ônibus e também pacotes por meio de agências. O Atlético está disponibilizando 2.000 ingressos para a final, para a massa atleticana ir acompanhar o Galo lá em Assunção, no Paraguai. Valeu, Rezende.